Oi, turma, bom dia. A videoaula de hoje a gente continua falando de geometria analítica. O primeiro tópico que a gente vai falar sobre geometria analítica é a posição relativa de duas retas em um plano. Sempre que eu vou falar sobre a posição relativa de duas retas, eu vou estar falando da posição entre estas retas. Então, quando eu falo da posição paralela, eu estou dando esse exemplo gráfico aqui para vocês. Ó. Eu estou falando que a gente vai ter duas retas e elas não vão se cruzar em momento algum. Quando eu falo de retas concorrentes, eu estou falando que essas minhas retas vão se cruzar em um único ponto. E quando eu falo de retas perpendiculares, eu vou falar que elas se cruzam em um ponto, só que elas têm a situação particular de fazerem entre si o ângulo de 90 graus. Olhando no gráfico, é fácil a gente identificar, porque a gente vai ter a situação das paralelas, das concorrentes, ou a gente vai ter a das perpendiculares que fazem um ângulo de 90 entre si. Mas, caso a gente só tenha a equação dessa reta, eu vou ter que fazer o gráfico? Na verdade, não. Porque se eu pego a fórmula, a equação dessa minha reta e coloco ela no formato reduzido, eu vou observar esse meu m aqui. O número que está na frente do x. Para isso, o meu y tem que ter o número 1 na frente dele, tá? Quando acontecer dos m serem iguais, então eu vou falar que as duas retas são paralelas. Quando os m são diferentes, eu vou falar que essas retas são concorrentes. E quando esses valores multiplicados dá menos 1, eu vou falar que elas são perpendiculares. E eu sempre vou observar que quando elas forem diferentes, né, que quando automaticamente eu falaria que ela é concorrente, eu vou ter que fazer o teste para ver se elas são aqui perpendiculares, tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente poder estar resolvendo. Só que para a gente poder dar a definição, dar essa posição entre essas retas, eu preciso que todas essas equações aqui, elas estejam no formato reduzido, e agora elas estão no formato geral. Então, eu vou começar aqui escrevendo a minha reta R. A minha reta R, eu vou ter que fazer o quê? Pegar o y, jogar para o outro lado, e daí vai ficar que y é igual a 2x menos 8, né? Agora, eu vou fazer a mesma coisa com a reta S. Então, pegar esse 2y e colocar lá do outro lado. Aí fica que 2y é igual a menos x menos 8. O 2 passa dividindo. E aqui vai ficar menos 4, certo? Então, aqui eu tenho y igual a menos x sobre 2 menos 4. Aí, agora eu vou pegar esse menos 4, jogar lá para o outro lado. Então, 4y é igual a 8x menos 32. Então, y é igual a 8x sobre 4 menos 32 sobre 4. Então, a minha reta T fica que y é igual a 2x menos 8. E a minha reta U vai ficar que y é igual a menos x mais 8. Observa o seguinte, que os meus y aqui todos têm o número 1 aqui na frente, tá? E que algumas situações o meu x ficou negativo e que outras ele ficou positivo. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou analisar a reta R e a reta S. Qual é a posição? Bom, o MR é 2 e o MS ele é menos 1/2. Esses valores são diferentes. Por eles serem diferentes, eu tenho que fazer o teste com a multiplicação. Fica menos 2 sobre 2, que dá menos 1. Portanto, elas são diferentes, né? Só que se eu colocar assim, eu vou estar falando que elas são concorrentes. Então, eu coloco um sinal de vezes igual a menos 1. Deu menos 1, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui que o MR vezes o MS dá menos 1 e elas são perpendiculares, tá? Agora, vamos fazer com a reta MR e com a MT. Bom, a MR é 2 e o MT ele é 2. Ó, deu igual. Então, a princípio, a gente já sabe que elas são paralelas. O que acontece com o N? Vamos ver aqui o que acontece com o NR e o NT. Bom, o NR é menos 4. Não. O NR é menos 8 e o NT também é menos 8.
os n são iguais. Então, eu nem chego a usar o termo que elas são paralelas. Eu digo que elas são coincidentes. Outra reta que eu posso estar analisando é o MR e o MU, né? Então, eu estou analisando a reta R e a reta U. Bom, o MR é 2 e o MU é menos 1, então elas são diferentes, portanto, elas são concorrentes. Caso eu tivesse mais um caso onde o MR é igual ao MT, mas o NR é diferente do NT, aí eu vou falar só que elas são paralelas, tá? Mas a gente pode estar até usando isso para um resumo, que quando eu multiplico e dá menos 1, elas são perpendiculares, que quando os M's e os N's são iguais, elas são coincidentes, quando os M's são diferentes, elas são concorrentes, e quando o M é igual, mas o N é diferente, elas são paralelas. Aqui tem uma ligação com o que a gente viu ano passado a respeito de sistema linear, que é quando duas retas se cruzam. E quando a gente tinha um sistema e a gente falava que ele era possível e determinado, que é o SPD, que dava uma única resposta, eu falo que as minhas retas são concorrentes. Quando eu tenho um SPI, que é um sistema possível, mas indeterminado, quer dizer que eu vou ter infinitos pontos, eu tenho retas coincidentes, eu tenho uma reta em cima da outra. E quando eu tenho um sistema impossível, quer dizer que as minhas retas são paralelas e totalmente distintas, quer dizer que elas nunca vão se cruzar e nunca vão ter um ponto em comum. Quando eu quero falar a respeito da distância de um ponto até uma reta, eu estou falando de um ponto e eu vou fazer uma distância em relação ao ângulo de 90 graus. Esse estilo de problema, ele é bem comum no Enem. O Enem gosta de falar que aqui vai ter o trajeto de um trem, de um metrô, e aqui vai ser um posto de saúde, um hospital ou o trabalho de alguém. Se vocês procurarem questões para resolver a respeito da distância de um ponto à reta, essa normalmente é é o exemplo prático para a gente poder estar explicando para vocês. E o que eu vou fazer é usar essa fórmula aqui, mas para usar eu só preciso do quê? De um ponto e da minha equação da reta. Mas eu trouxe aqui embaixo um exemplo, então a gente vai pensar no seguinte. Então, eu trouxe um exemplo aqui para a gente poder resolver, onde eu trago a reta e eu trago o ponto. Então, o que eu vou ter que fazer? Bom, de acordo com a fórmula, eu começo com módulo, então eu vou colocar 4x, mas no lugar do x, eu vou colocar o valor do x no meu ponto, que é o 3. Aí, mais o 6, que é esse 6 aqui, abre parênteses, coloca o valor do y e termina a equação da reta, fecha o módulo. Divisão, e vou colocar uma raiz aqui embaixo. Quem eu vou colocar nessa raiz é o valor que acompanha o x e o valor que acompanha o y, só que esses valores são ao quadrado. Então, eu fico com 4 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Agora, a gente vai resolver. Aqui vai ficar 12 menos 36 mais 2. Aqui fica 16 e aqui fica 36. Então, a gente fica com 12 menos 36 mais 2 fica 22, mas esse valor está em módulo. E 16 mais 36 vai fechar 52, esse valor está em raiz. Então, tirando aqui do módulo, fica 22, porque não existe uma distância negativa. Só que a gente tem o problema, acho que posso falar assim, que na minha divisão, aqui no meu denominador, eu tenho raiz de 52. Então, eu tenho que tirar ele. Então, eu vou racionalizar. Aí, quando eu racionalizo, eu fico com 22 raiz de 52 dividido para 52. Só que aqui eu consigo simplificar. Então, fica 11 raiz de 52 sobre 26. Por hoje era isso. Um beijo para vocês e até a próxima!